Graça e paz a todos. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por todo essa bênção, esses testemunhos que o Senhor tem nos dado através dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de celebrar o Teu nome e poder Te conhecer mais nessa intimidade, nessa busca, Senhor, nesse anseio que temos de querer agradar o Seu nome e ter um relacionamento mais profundo e íntimo contigo. Que o Senhor ministre no nosso coração pelo Teu Espírito e nos faça entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa noite é ative o seu novo código genético e espiritual. Não é nada científico, não é nada místico, é algo que de fato nós precisamos entender. Que algo dentro de nós que precisa ser ativado, algo dentro de nós que precisa ser tocado, para que a gente possa fluir melhor em Deus. O texto que eu gostaria de sugerir é em João capítulo 4, verso 25. Não vai ser apenas esse texto, mas esse vai ser o base. Jesus, nesse contexto, está falando com a mulher samaritana no poço, depois do encontro que a gente conhece. Ele então está aguardando os discípulos voltarem da aldeia com alimentos. Ele está no poço, os discípulos veem a mulher saindo, os discípulos oferecem comida. Jesus não quer comer, ele tem uma comida que o Pai deu e eles não entendem nada. E aí Jesus dá essa palavra: não dizeis vós, ainda há 4 meses, então virá a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Nessa noite eu gostaria de... 35 então. Tá? 35, verso 35. Nessa noite eu gostaria de questioná-lo e também desafiá-lo a respeito do que você pensa de si mesmo. Qual é o pensamento que você tem de você mesmo? E por vezes pensamos que Deus nos ama por conta do seu Filho Jesus. Muito bem, é uma verdade, mas não é uma verdade inteira. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versos 28 a 29, que o plano de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso pressupõe que Deus não quer que a gente seja filho semelhante a Jesus, sem uma personalidade. Isso não pressupõe que Deus está anulando a nossa personalidade, o nosso jeitão, a nossa forma de ser. Deus ama isso. Deus respeita isso. E a gente precisa entender que Deus não quer pessoas robóticas. Deus não quer produção em massas de pessoas semelhantes a Jesus, não. Cada um de nós é amado por Deus com as nossas características. Cada um de nós possui um DNA próprio. Cada um de nós possui uma característica que Deus ama. Como um pai que ama todos os seus filhos, e todos os filhos são diferentes. Quem tem mais de um filho sabe que eles são diferentes, eles têm características diferentes, nós amamos eles. Deus nos ama. Então, Jesus, quem é Jesus para a gente? Jesus é a forma, Jesus é a fonte, Jesus é o start inicial na nossa vida. Mas algo que nós precisamos entender é que não há alguém semelhante a você ou a mim. E quem é Jesus? Jesus é o ativador, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós já entregamos a vida a Jesus. Se você não fez isso, você precisa fazer. Mas se você já fez, Ele agora é o ativador para tornar você a melhor versão de você mesmo. Jesus quer ativar em nós quem somos numa melhor versão. Então, Deus não quer outro Jesus. Você tem um nome. Qual é o teu nome? Deus quer você. Deus não quer outro. Deus quer você.
Então, Deus não necessitaria de um trabalho que Ele teve de redenção, de mandar Jesus, de estar preparando o caminho em todo o Velho Testamento, apontando Jesus nas suas profecias, nos seus sinais, enfim, não estaria fazendo tudo isso para nos fazer semelhantes a Jesus como robôs. Não precisaria de nada disso, simplesmente Deus faria. Mas Deus quer filhos e quer que todos os seus filhos viva como Jesus, ande como Jesus, sinta como Jesus. E como eu disse, os filhos são diferentes. Filhos são totalmente diferentes. E Deus trata distintamente cada um dos seus filhos. Deus não trata como um dono de creche, um dono de um orfanato. Deus nos trata individualmente, distintamente. Deus sabe lidar com a gente. E para que a gente possa entender a nossa vocação, entender como a gente funciona melhor, a gente precisa entender a nossa individualidade. Quem somos? Quem sou eu? Quem sou eu? Talvez você se relacione com Deus e o seu relacionamento com Deus se tornou uma grande performance. Você se relaciona com Deus através das atividades, através do serviço, através do ministério, através das tarefas. E o teu relacionamento com Deus virou isso, um trabalho, virou uma performance. Você é um filho, mas um filho pródigo, não aquele da parábola que foi embora, mas da parábola que aquele que ficou, o irmão dele. Porque os dois são pródigos, os dois estão perdidos. Um está fora, mas o outro está perdido dentro. O foco de Jesus em contar a parábola do filho pródigo é também o filho que ficou. Quem ficou em casa é moralmente bom, é um cara irrepreensível, é um responsável, é um trabalhador, mas não estava conectado com o pai. Ele não sabia que tinha direito a tudo aquilo que o pai tinha e não sabia que ele tinha direito a tudo aquilo que o pai é. Ele é um pródigo dentro da sua própria casa. E muitos cristãos e muitos de nós, muitas vezes nos relacionamos assim. Nós não sabemos quem somos. Nós cantamos, nós lemos, mas num momento importante, num momento chave, num momento específico, nós enfrentamos uma crise e perdemos a identidade. E muitos ainda nem podem se alegrar com aquilo que alegra o coração do pai. O pai deu uma festa para celebrar a volta do filho que se perdeu. E o filho que estava perdido dentro de casa nem se alegrou com a volta do outro. E é assim muitas vezes nosso coração. É exatamente assim. O filho perdido, ele não consegue celebrar o que o coração de Deus celebra. E pelo menos o que saiu se divertiu, né? E o que ficou amargurado, ressentido, só computando: eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu não sou assim, eu não tinha isso, não tinha aquilo. Por isso a gente precisa descobrir quem somos, para que a alegria volte no nosso coração, a alegria daquilo que nós fazemos para Deus. Porque se a gente não descobrir, a gente não vai ter alegria. E a Bíblia diz que precisamos fazer as coisas, dar as coisas com alegria, por necessidade, não por constrangimento, mas com alegria. Com alegria. E essa alegria só vem através da descoberta da identidade, de uma identidade bem firmada. Eu sei quem eu sou, por isso eu faço. Eu sei quem eu sou, por isso eu me alegro. E quando não há identidade formada, tudo que fazemos é numa tentativa de nos encontrar. Eu vou fazer algo para tentar achar o que de fato eu sou. Eu faço para agregar valor
a quem eu sou. Olha para mim como eu sou bom. Olha para mim como eu faço. Olha para mim como eu sou um dizimista bom. Olha para mim como eu sou um cara bacana, sirvo a Deus. Olha para mim, eu faço bem o ministério. Então a gente tenta se definir a si mesmo, não pelo que você é, mas pelo que você faz. Estão entendendo? Dá para entender isso? A gente começa a se definir pelo que a gente faz para Deus, não pelo que a gente é para Deus. E a gente sofre muito até descobrir a nossa identidade tentando fazer coisas. Mas quando a gente descobre a identidade, a gente descansa. A gente descansa, como nós cantamos nessa noite. E as coisas começam a fluir naturalmente, organicamente da nossa vida. Porque o que fazemos flui organicamente quando somos filhos e temos uma identidade firmada. Você acessa um lugar de descanso e descobre que você não é aquilo que você faz, mas você é aquilo que você é. Há muita gente cansada, estressada, porque não sabe a sua identidade. Então faz para na tentativa de descobrir quem é. Mas esquece de que ele descansa, a pessoa que descobre, que acessa esse lugar, que é ativado, entende quem ele é e descansa nesse fato. E há um código genético acessível, porém não tão acessado por nós. Há um código genético. João 4:35, nós lemos, já dei o contexto para vocês. Os discípulos estavam incomodados com a grandeza da obra, há muita coisa para ser feita, há muita gente para evangelizar. E Jesus diz, vocês estão perguntando isso, né? E estão achando que faltam 4 meses. Eu, porém, digo o seguinte, já está pronta. Está na hora de colher. Então, Jesus está dizendo assim, na análise natural de vocês estão avaliando com os olhos naturais. Vocês dizem que falta 4 meses, mas eu digo que os campos estão brancos. Levantai os vossos olhos. Essa é uma palavra-chave no texto. Levantai os vossos olhos. Jesus estava dizendo assim, saiam de si mesmo. Parem de olhar para si mesmo. E acessem um lugar que não é tão acessado. Não é tão habitado por todos. Se esforcem em sair de si mesmos. Erguei os olhos, levantei os olhos. Levantai os olhos. Enxerguem o que eu estou enxergando. Jesus estava dizendo para os discípulos. Enxergue só quem está ativado e acessado, pode enxergar. E há uma ativação disponível a você, que vai potencializar o que você é e faz. Então há uma genética. Alguns chamam de a genética apostólica de Jesus. E não há nada místico na palavra apóstolo ou apostólica. Jesus empresta esse termo dos romanos. Ter visão apostólica ou a ativação apostólica não é nada místico. É um termo tirado dos romanos que emprestaram dos gregos. E os apóstolos nada mais são do que pessoas enviadas a um certo lugar, a uma determinada região, para anunciar que existe um novo reino, um novo rei, nova cultura, nova língua, nova forma de se relacionar, nova forma de se negociar. Então, quando o Império Romano invadia uma região, e aquela região agora estava sob o domínio de Roma, eles mandavam lá uns 200 apóstolos, que eram enviados como pessoas que iriam propagar a notícia e também os costumes romanos. Então, essa ativação que nós chamamos, essa genética apostólica de enviado, nós todos somos enviados. Quando olhamos para nós mesmos e vemos a nossa genética adâmica, caída, a gente atrofia
E a igreja está atrofiada porque ela olha muito para si mesma, a sua natureza adâmica, caída, aquela que Adão recebeu na sua queda, que não tem mais olhos para enxergar o que é espiritual, está enxergando a si mesmo, e ele fica em torno do seu vitimismo. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou, não dá, eu não estou preparado. E a igreja se tornou assim, muito voltada para ela mesma. Eu sou o menor, e etc, etc. Quando Deus mandou o profeta lá em 1 Samuel capítulo 16, na casa de Jessé, para ungir um dos filhos dele, ele chega na casa de Jessé, Jessé fica assustado, no 1 Samuel capítulo 16, fica assustadíssimo, porque quando um profeta visita a casa de alguém no Velho Testamento para anunciar morte, e Jessé fala assim, você veio em paz? Ele falou, pode, fica tranquilo, Jessé, vim em paz, vim sacrificar, vim ungir um rei dentre os seus filhos. Jessé reúne todos os filhos, eles ficam ali, passa os mais fortes, etc, etc. Nós conhecemos a história. Nenhum deles coloca no coração, Deus coloca no coração de Samuel que seria o rei. Ele fala, não tem mais ninguém aí não? Sim, tem um rapazinho, está lá fora, é o nosso filho caçula, ele está tomando conta das ovelhas. E o Samuel diz assim, ninguém se sente, fique em pé até ele chegar, porque o rei é ele. Quando o rei chega, enquanto o rei não chega, ninguém senta. E Davi vem, e Davi se senta, o Davi é ungido rei, e Davi não se incomoda com uma reunião que ele não está. Diz o texto que Davi é um camarada de boa aparência e de boa presença. Ele tinha uma identidade formada. Novo, mas sim uma identidade formada. Ele sabia quem ele era. E aí a gente entende que a mente de Davi é bem diferente de todos os irmãos. E a gente vai notando na história que isso é uma verdade. Inclusive quando ele leva a marmita no campo de batalha para os seus irmãos, ele tem uma mentalidade completamente diferente. E ele tem uma mentalidade expandida, ele tem uma mentalidade da metanoia. Passe para mim, por favor, já está com a pilha fraca. Ele tem uma mentalidade transformada, mudada. Ele vê o que Deus vê. Ele se vê como Deus o vê. E é isso que acontece quando temos uma mentalidade expandida. Nós começamos a ver o que Deus vê e nos ver como Deus nos vê. Então, ele tinha essa mentalidade e ele foi forjado, não ali como o rei, mas ele foi forjado lá no pasto, no relacionamento profundo e íntimo com Deus. Ele foi ordenado na sua fidelidade nas pequenas coisas. Ele escreve o Salmo 23, não quando era rei, mas ele escreve o Salmo 23 num relacionamento íntimo com Deus enquanto trabalhava com as suas ovelhas. Ele via as ovelhas e se imaginava como uma delas, e Deus cuidando de cada ovelha, se preocupando com cada ovelha. Davi tinha uma mentalidade expandida. Davi foi ordenado rei por causa da sua fidelidade pequena. Então, pressupõe que a gente não tem assim uma aceitação por Deus pelo que nós fazemos, mas sim pelo que nós somos. Davi tinha uma intimidade com Deus, e isso o forjou o rei. Ele não dependeu do que estava fazendo, mas do seu relacionamento correto com Deus. Essa é a atitude que nós precisamos ter. E a gente precisa erguer os olhos e ser ativado por Deus para enxergar o que Deus está enxergando. E então aquilo que nós queremos fazer para Deus vai ser algo natural, que vai fluir de nós. Vai fluir de nós.
Vai ser um processo natural em qualquer lugar que nós estejamos. Isso é uma renovação diária. Às vezes a gente vai dormir querendo largar tudo, mas a gente acorda renovado querendo ganhar o mundo. Às vezes a gente vai para a cama querendo matar todo mundo. Não quero mais lidar com gente. Mas acordamos querendo abraçar todo mundo. A gente é renovado. Quando a gente é ativado, a gente é renovado. E a igreja precisa se renovar. A igreja precisa ser ativada. Tudo o que Deus faz em você ou por você, Ele quer fazer a outros através de você. E quando você entende isso, quando você é ativado, você entra pela porta, você é expandido pelo Senhor. E a sua alegria vai estar na descoberta da sua nova identidade, que não é adâmica, é a identidade que Cristo deu. Então nós precisamos de uma renovação, ou de uma reprogramação do estado original. A gente lê na Bíblia o arrependimento, o novo nascimento, né? Transformação através da renovação pela palavra, obediência a Deus. Tudo isso é uma reprogramação ao estado original. Tudo isso é necessário para a gente voltar a ser o que era. Exemplo, Deus não precisa nada do que Ele pede para a gente. Nada do que Ele pede para a gente, Deus precisa. E aquilo que Deus pede não é para Ele, mas é para reprogramar a gente. O pastor Zé Nesse leu um texto sobre, por exemplo, o dízimo. Tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Então, quando Ele pede para você dar, Ele está matando o seu quê? A sua mesquinhez, a sua avareza, e reprogramando você para ser o quê? Generoso. Vocês estão entendendo? Quando Deus pede algo, não é para Ele, é para você. É para reprogramar a sua genética. Quando Deus pede para você amar alguém, Ele não está pedindo para amar alguém por conta de que Ele precisa desse amor para amar as pessoas. Não. Deus não precisa do seu amor. Quando Ele pede para que você ame as pessoas, Ele está fazendo para você. Reprogramar os seus sentimentos de egoísmo, egocentrismo, para que você tenha agora um sentimento celestial para a pessoa. Então, é uma reprogramação. É uma reprogramação. Deus está dando um sinal de como era e de como será. Como era ou como você deveria ser antes da queda, ou como você será na sua segunda vinda. É isso que Deus está dando um sinal quando Ele pede isso. Está mostrando a você como será também na eternidade. Por exemplo, uma cura física. Uma cura física não é uma dádiva de Deus, mas é um sinal de como o corpo deveria ser sem o pecado e de como o corpo será na eternidade. Então, é assim, a cura não é um sinal, a cura é um sinal do corpo que já existiu antes da queda e vai existir depois da segunda vinda de Jesus. Aquele texto, seja feita a tua vontade, que a gente sempre cita aqui na oração do Pai Nosso. Assim na terra como é feita no céu. Tudo que acontece por parte de Deus, aqui nós chamamos de milagre. Mas é a coisa mais natural no céu. No céu não existe milagre, porque é coisa natural. Então, o que é um milagre? O que é um milagre? É o céu dando mantimento para a terra, é o céu
dando mantimento para a terra, porque o pecado trouxe escassez. O pecado trouxe escassez. Então, quando oramos assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, estamos pedindo, Senhor, manifeste o teu céu na terra, manifeste o que tem no céu, lá não tem falta de nada, nós estamos achando falta de tudo aqui, nós precisamos do Senhor. Então, por isso que Jesus diz, levantai os vossos olhos, levantai os vossos olhos, acesse a tua nova identidade, tente enxergar o que eu estou enxergando. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses, eu digo que já está na hora. Tente enxergar que a genética adâmica não está enxergando, porque estão olhando para vocês mesmos. Olhe com os meus olhos, veja como eu vejo. Então, é aquilo que Paulo chama, esse lugar de acesso, é o que Paulo chama a herança dos santos na luz, em Colossenses capítulo 1, verso 12. Aliás, o apóstolo Paulo é muito bacana nas suas introduções de carta. Ele sempre diz assim, em todas as introduções, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo da parte de Deus, etc, etc. Lá em Romanos 1,16, lá em 2 Timóteo 1,1, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo sempre o seguinte, a chave é Cristo. A chave da ativação é Cristo. A chave do acesso é Cristo. E a gente precisa acessar esse antídoto. Paulo diz assim, eu tomei esse antídoto. Por isso agora eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo. Por isso agora eu tenho uma nova vida, eu tenho um destino diferente. Eu mudei. Paulo está dizendo que aquilo que ele se tornou é porque agora existe uma nova vida dentro dele, em Cristo Jesus. Paulo tomou a vacina e se tornou aquilo que ele deveria ser. Então, quando você descobre o seu novo DNA, tudo que você faz se torna uma tarefa para Deus. E você faz de forma orgânica. Tudo o que você faz, tirando o pecado, tudo é para Deus. Tudo é para o Senhor. E você faz de forma natural, não forçada. Isso flui de você. Por isso, a gente tem que descobrir em Jesus essa nova identidade. Para que você possa ter paz e descanso. Todos os apóstolos foram ativados. Por exemplo, Pedro, quando negou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí o galo cantou. Eu estava lendo essa semana, por uma informação bacana. O galo cantou, não era um galo, nem uma galinha. Era uma sirene, porque não podia criar galo, ou podia criar ave dentro da cidade. Era um animal impuro, eles tinham que ser criados junto com porcos. Então, na troca da guarda romana, tocava-se uma sirene, chamava galo. E aí então, tocou a sirene da troca da guarda na terceira, se não me engano, vigília. E aí o Pedro negou. Pedro negou 3 vezes. Na terceira vez, o texto diz que xingou a pessoa. Falou um palavrão mesmo. Isso que era a raiva de Pedro de ter sido achado. E quem era Pedro, né? Quem era Pedro? Pedro foi aquele camarada que a história da igreja diz que morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como o seu Senhor. O que fez Pedro negar Jesus? Medo da morte. Mas quando ativado, não existia mais esse medo. Não existia o medo dele mesmo e nem o medo das pessoas. Quem era Pedro? Aquele que foi ordenado
3 dias depois de cometer o seu pior pecado. Lá na praia, um dos pastores pregou isso aqui algumas semanas atrás. Lá na praia, ele teve aquele encontro com Jesus. Interessante, Pedro, nu, diz o texto. Sabe quando a pessoa nega Jesus, não está aí com mais nada? Ele foi pescar nu, diz o texto em João 21. Aí você encontra um amigo seu ali, na rua, no farol, pelado. Você diz, mas o que aconteceu? Aí eu neguei Jesus. Né? Pirou. Ele estava lá pescando, ele viu Jesus na praia, ele se atira com as roupas na mão e começa a nadar em direção a Jesus. E os discípulos remando tranquilamente, chegando à praia, e o Pedro era assim. Quem era Pedro? Ele, esse camarada. Então, Pedro, quem era Pedro? Estava lá negando Jesus. Jesus olha para ele, os olhares se trocam. Jesus ama Pedro, mas o olhar de Jesus era assim: Pedro, você quando declarou que iria morrer por mim, estava pronto a morrer por mim, essa palavra estava sustentada de uma confissão feita por Adão. Você é um bebê espiritual. Você falou aquilo de forma natural, de forma carnal ou adâmica. Tudo que é feito por declaração adâmica não tem sustentação, ela cai. E Jesus estava dizendo: Pedro, eu estou olhando para você, eu não estou vendo esse Pedro, eu estou vendo o Pedro que eu, lá naquele erguendo os olhos, eu estou enxergando você pronto. Alguém que vai até as últimas consequências por mim. Por isso Deus não desiste da gente. Por isso quando Deus olha para a gente, Ele não vê quem somos hoje, Ele já nos vê prontos, Ele já olhou para nós prontos. Ele já sabe que nós vamos encarar coisas e vamos até o fim. Então Deus está olhando assim para a gente. E isso tudo porque quando Ele nos criou lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o homem tenha domínio, Ele estava dando uma impressão para nós, uma foto para nós, 5D, de como Ele nos criou, de como seremos na eternidade. Ele tirou essa foto do homem. Por isso Ele pode perdoar o imperdoável. Porque Ele não está olhando por nós naquele momento, está olhando para nós no que nós nos tornaremos. No que nós nos tornaremos. Então, a primeira impressão apostólica é colonizadora. Vão para o mundo, espalhem-se pelo mundo, dominem sobre os peixes, animais, aves, etc. Entrem no mundo, colonizem o mundo. Ide ao mundo apostólico, vão ao mundo colonizador. E a segunda redentora, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Vão para esse mundo, reconciliem o mundo com a palavra do Evangelho. Vocês são embaixadores, vocês são apóstolos, vão. Então encontramos essas duas impressões apostólicas, né? do ide. Vão e colonizem, e vão e reconciliem o mundo. Então quando Deus criou o homem, Ele olhou isso, essa foto original. Então quando Ele olha para nós, Ele trata a gente com essa foto original. Quem somos nele? Como Ele nos criou perfeitos. Como nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Por isso Ele pode perdoar. Por isso Ele pode nos perdoar completamente. Então quando Pedro confessou Ele como Messias, por exemplo, lá antes, ele
Ele estava confessando no Espírito, Jesus falou, você está confessando não da sua boca carnal, mas do Espírito. Pedro sabia que Jesus era a cura, mas não sabia como acessar isso. Ele não sabia como acessar. Tu és o Messias, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? O Senhor é o Messias. Ele sabia que Jesus era, mas a cura, a chave, mas não conseguia acessar. E assim muitos de nós. Nós sabemos, mas na hora H, na hora do aperto, na hora da crise, nós negamos. Porque não estamos ativados. Então, não existe outra pessoa igual a você. Outras pessoas podem fazer o que você faz, mas ninguém pode fazer como você faz. Você pode ganhar 102 pessoas para Jesus. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer, mas vai ganhar 100. Porque você tem um jeito de fazer que o outro não tem. Vou deixar um link na folha de acesso, na página da comunidade, de um vídeo muito bacana que eu encontrei sobre a vocação. Você vai entender um pouquinho mais sobre você, como você é importante nesse processo, como você ativado pode muito nas mãos de Deus. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you
to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Você é específico. E Deus quer colocar em você em lugares específicos que só você vai ter acesso. Só você. E vai conseguir fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo. Paulo, que tinha segurado a capa do pessoal com cartas para apedrejamento dos cristãos e prisão dos cristãos. Paulo, o Saulo, que contribuiu com a morte de Estevão e outros tantos, se converteu. Deus olhou para o camarada e falou, esse cara é bom demais e está no time errado, vou pôr no nosso time. O extravagante Paulo, o cara que vai até as últimas consequências, se converte. Aí Paulo entra numa igreja e se eles não estão ativados, ele vai na igreja, frequentar a igreja da mãe de Estevão. Ele vai frequentar a igreja do irmão do Estevão. Ele vai frequentar a igreja dos amigos do Estevão. Como é que eu vou dormir com essa? Acusando, porque você está fazendo as coisas de Deus. Você não é merecedor de fazer as coisas de Deus. A consciência dele acusa, os irmãos acusam, o diabo acusa. Mas Paulo começa a escrever as cartas, e a gente pensa que muitas coisas das cartas é para nós, mas é para ele mesmo. Ele diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele escreve, porquanto se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Ele quer dormir. E escreve Colossenses 2, 13 a 14. Diz que foi apagado o dívida da Escritura. E as ordenanças que eram contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-nos do meio de nós e cravou-a na cruz. Ele está escrevendo para ele. Ele está escrevendo, dizendo para ele mesmo, eu sou novo, eu fui ativado, eu tenho um novo DNA. E você só vai encontrar significado na vida, de fato, significado na vida, pode passar por favor, no que você faz quando entrar significado como filho de Deus. Deus não quer um trabalhador, Deus quer um filho. O filho trabalha organicamente. Quem não é filho e trabalha para Deus, trabalha com uma calculadora na mão, computando quantos jejum faz, quantos versículos leem, quantos dias, como coloca em alguns lugares, né? 28 dias sem acidente de trabalho, 30 dias sem pecar nessa área, e assim vai.
O filho quebrou a calculadora, porque o filho que tem uma ativação quebrou a calculadora, não porque peca, mas porque não se relaciona com Deus pelo que faz, mas pelo que ele não contabiliza o que faz, contabiliza o seu relacionamento. E Paulo podia muito bem sentar na frente da televisão, ligar a Netflix, pegar um balde de pipoca, um copão de Coca-Cola e dizer, eu não quero mais me relacionar com as pessoas. Crente dá um trabalho. Mas ele lá no fundo diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Porque acende aquela luzinha vermelha dizendo assim, eu vou amar as pessoas como eu fui amado. Eu vou servir as pessoas como eu fui servido. Eu vou me relacionar com as pessoas como Cristo se relacionou comigo. E você, querido, é uma pessoa maravilhosa no Espírito e ativado. Como disse no início, para fechar, eu vim aqui para desafiar a você a descobrir a sua identidade, quem você é. Há algo dentro de você que você nem sabe que tem. E que pode te levar a uma transformação no lugar onde você está. Deus é teimoso com você e comigo. Deus é muito teimoso, porque Ele não nos olha segundo o que fazemos. Ele nos olha segundo o que Ele já projetou para nós. E já nos vê ativados. Deus quer nos dar potencial e nos ativar no máximo. E os movimentos que nós fazemos por essa nova identidade. Não por tarefas, não por coisas. O filho se movimenta de maneira orgânica. O filho que não foi ativado se relaciona através de calculadora. Mas eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Eu queria que a gente pode colocar lá em Romanos capítulo 1, nosso nome. Eu, põe o seu nome, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Opa, eu não sou apóstolo. Você faltou no curso do CTM, mas vou te dar uma colherinha. Você pode ser ativado na questão apostólica. Como eu disse, apóstolo é simplesmente alguém que vai, alguém enviado. Todo filho é enviado. Todos nós temos um DNA apostólico. E você pode ser um apóstolo na sua escola, no seu trabalho, na sua família, criando os seus filhos. Aliás, pai, você é um arqueiro e os seus filhos são as flechas. Isso é ser apostólico. É lançar os seus filhos para conquistar aquilo que você não conseguiu conquistar. Deus tem um plano único para você. E Deus quer ativar você. Você precisa descobrir quem você é.